Olá, tudo bom? Meu nome é Mônica. Eu estou aqui gravando para você alguns vídeos dentro de uma série que se chama Propósito. No desenvolvimento de um propósito, há coisas que, se nós evitarmos, a gente vai ter um caminho mais tranquilo. E outras que, se nós implementarmos com mais força, nós teremos uma agilidade maior em alcançar um ponto estável para que a gente possa, sim, permanecer na nossa profissão dentro de um trabalho que nós gostamos de fazer. O objetivo aqui é possibilitar e facilitar com que você trabalhe dentro do seu propósito, sem ter que procurar aquelas profissões que são os chavões, né? Que todos procuram porque geralmente são as que nos oferecem uma certa estabilidade. É que nós podemos observar que alguns comportamentos fizeram com que algumas pessoas se dessem bem em qualquer atividade que elas fizessem. E esses comportamentos foram isolados e é sobre eles que eu estou falando aqui. Já que você tem que se dedicar para crescer em qualquer profissão, por que não aquela profissão que te agrada? Dentro desses comportamentos, nós estamos agora na parte da série falando dos sentimentos negativos. Vamos começar falando sobre o pessimismo. O sentimento de pessimismo, eu consigo tranquilamente dizer que ele é o rei dos sentimentos negativos. Porque o pessimismo, ele acaba levando a vários outros. Aliás, você percebeu como todos os sentimentos negativos estão interligados? Viu como é fácil se a gente abrir a porta para um, a gente começar a adquirir mais outro e outro e outro. Então, um sentimento negativo que nós permitimos é como se fosse uma porta, que quando a gente abre, ele deixa outros convidados entrarem. O pessimismo é aquele sentimento que faz a pessoa olhar para o futuro esperando o pior. A pessoa que tem um pessimismo, ela olha para o futuro e para ela é um grande desafio imaginar esse futuro com brilho, com cor, com alegria, com coisas que deram certo. O pessimista, ele olha para frente e imagina que as coisas vão dar errado. De alguma forma que ele vai se decepcionar com as pessoas, ou que ele vai ter problemas com os planejamentos. O pessimismo é muito responsável pela preocupação e ansiedade crônicas. Ele fica projetando coisas para o futuro que ele acredita que não vão dar certo. Qual é um dos grandes problemas de se permitir um sentimento desse? É que ele prende a pessoa numa zona de conforto e de segurança. A pessoa pensa assim, olha, se eu fizer isso, vai dar errado por causa daquilo. Se eu tentar aquilo outro, também não vai funcionar. Quando a gente pensa que tudo pode dar errado, nós perdemos a capacidade de automotivação, nós perdemos a esperança. Ele também é em grande parte responsável quando as pessoas desistem antes da hora e recuam diante de algum obstáculo. Quando esse obstáculo aparece, a pessoa vislumbra e acredita que aquele obstáculo ali vai impedir que ela continue caminhando, que é melhor parar aqui e recuar do que continuar e colher um mal maior pela frente. Ele também é grande responsável pelo recuo e retrocesso que às vezes as pessoas têm quando elas colocam alguma coisa em prática, mas o retorno não é imediato. O pessimista, ele olha aqueles resultados e pode recuar por conta disso. Qual é o pensamento que ele tem? É melhor parar por agora e manter o que eu já tenho do que arriscar a perder o que eu já tenho na mão. É bem aquele ditado, né? Melhor um passarinho na mão do que dois voando. E esse medo do futuro, de não avançar, esse medo de não conseguir manter o que se tem, que dirá buscar resultados diferentes, talvez em alguma coisa que ele está insatisfeito. Esse pensamento de que tudo pode dar errado, inclusive o que já está pronto, leva ele a ter um sentimento constante de medo, de insegurança em relação ao futuro. Com esse sentimento, é muito desafiador ter planos, ter sonhos, projetos, anseios. A pessoa que tem isso, ela
intuitivamente, às vezes ela nem percebe, mas intuitivamente ela sente ela tem aquela sensação que o futuro vai ser pior do que o que ela tem hoje. Mas é muito importante nós começarmos a perceber isso, porque o sentimento pessimista, ele drena a nossa coragem, ele drena a determinação, a nossa vontade de trabalhar, de levantar as mangas, de solucionar os problemas, justamente porque coloca o foco no que não vai dar certo. E foca o problema que ainda não aconteceu. E diante disso, para que tentar? Não vale a pena. Se você for pensar, o pessimista, quando ele vai analisar os ganhos ou as perdas, ele geralmente acha que não vale a pena o risco, o sacrifício de tentar algo diferente. A pessoa nesse estado de espírito, ela acaba por ter medo de tudo. Ela pode ter medo de assumir um relacionamento, ela pode ter medo de investir em alguma coisa, ela evita se arriscar. E muitas vezes, tudo que a gente precisa para nos desenvolver é aceitar o risco de alguma coisa, é ter a coragem e avançar. Deus dá para nós a fé, dá a esperança. E quando a gente tem pensamentos pessimistas, a gente joga essa fé fora. Nós deixamos de manter algo positivo que a gente ganha pela graça de Deus e trocamos isso pela insegurança, pela incerteza ou pela crença de que tudo vai dar errado. Essa crença de que tudo pode dar errado tira o tempo de pensar que tudo pode dar certo. Quando nós temos pensamentos bons, quando nós acreditamos que vale a pena, que vai dar certo, a gente ultrapassa barreiras, supera obstáculos, busca soluções, nós nos entregamos na tarefa de solução daquele problema, de qualquer desafio que apareça. Quando no fundo nós já tememos que não vai funcionar, que não vai dar certo, nós começamos a nos conformar e abrir mão de lutar por aquilo. Então, por essa falta de força, de energia, de motivação, o que era apenas uma crença acaba se tornando realidade. Não porque tudo poderia dar errado como eu pensava, mas porque, por medo de dar errado e por acreditar que podia dar errado, eu deixei de fazer o que tinha que fazer. Isso atrai. Muitas pessoas falam que a gente atrai o que a gente pensa. Pense bem, pense comigo. Por que nesse caso pode ser atraído um resultado ruim? Porque pensando nisso o tempo todo, ela vai deixar de pensar em formas de fazer aquilo dar certo. Ou eu gasto meu tempo temendo e pensando que não vai dar certo e começando a desistir a cada dificuldade, ou eu gasto o meu tempo e minha criatividade para descobrir como fazer dar certo, como superar dificuldades. Porque tudo que a gente for fazer vai trazer dificuldades. Qualquer coisa. Até ficar onde nós estamos é difícil às vezes. Então, independente do que a gente faça, é melhor acreditar que vai fazer e que vai ser bom e que vai dar certo. Para nos levar a agir, a ter persistência, a ter resiliência quando alguma coisa não dá certo, a ter ânimo para a gente se recuperar mais rápido de algo que não saiu exatamente do jeito como a gente queria, e acreditar e manter a fé e a esperança que Deus nos dá pela graça dele. Que só assim a gente vai conseguir caminhar, avançar e crescer. Tem outra consequência. Se eu penso que as coisas vão dar errado e eu já arrisquei algo que era meu, isso pode me causar medo. É isso que eu falo, que quando a gente vai permitindo o desenrolar de um sentimento ruim, as portas vão se abrindo e se escancarando para vir vários outros atalhos. O pessimismo traz medo, o medo traz ansiedade, com isso tudo
Mesmo que às vezes que a gente queira tomar atitudes, que nós queiramos solucionar problemas, com a pressão de tudo isso, de todos esses sentimentos, está comprovado, e a gente já falou sobre isso aqui, que a nossa criatividade fica prejudicada, a nossa saúde e nosso ânimo. É sério, né? Esse negócio de sentimento é alguma coisa muito séria. Então, o pessimismo acaba influenciando, se a gente permitir, atitudes ou falta de atitudes, que vai acabar influenciando também o que nós escolhemos no futuro. O sentimento de pessimismo é absolutamente contrário a tudo que Deus preconiza na Bíblia. Deus sempre nos exorta a acreditarmos, a termos esperança, a permanecermos na fé que Ele nos dá. Ele nos exorta a continuar, a vencer o medo, a ter coragem. E Ele nos exorta sempre a estar caminhando, indo para frente. O homem foi feito para se desenvolver. E tem uma passagem que representa muito isso que nós estamos falando. É Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pode ser muito complicado o relacionamento com alguém que se deixa dominar por esse pessimismo. Quando você quer alcançar alguma coisa, é importante se fortalecer para aquilo. E quando nós, tentando e buscando alcançar alguma coisa, tentando nos automotivar, nos levar para frente, nos exortar a continuar, estamos nos relacionando com uma pessoa que sempre coloca obstáculo, sempre acredita que as coisas não vão dar certo, é complicado porque além de você ter que se automotivar, você tem que gastar um pouco dessa sua energia que poderia ser gasta no desenvolvimento do seu projeto em si, para convencer o outro que vai dar certo, que vale a pena, que tudo vai acontecer de uma forma positiva. E o que acredita vai ter que gastar grande parte da sua energia, do seu tempo, só driblando as coisas que o negativo às vezes fala e quer nos fazer acreditar, junto com ele. Quando a pessoa é pessimista, existem duas possibilidades. Ou ela gera um ambiente tão pessimista perto de todos e acaba contaminando, ou ela afasta as pessoas que querem e que acreditam que as coisas podem funcionar. Algumas expressões que uma pessoa assim usa costumam ser: é difícil, é complicado, não tem jeito, não adianta. Quando a gente percebe que está começando a usar essas expressões, liga o pisca-alerta. Liga o pisca-alerta porque o rumo não está indo para um lado legal, para um lado que vai contribuir. Provavelmente a gente está dando alguma desculpa para permanecer em conforto. É por isso que muitos buscam círculos de amizade onde as pessoas são positivas, porque quando se convive com pessoas positivas, com pessoas otimistas, um dá força para o outro, um dá energia para o outro, um fortalece o outro, e todos juntos, se fortalecendo mutuamente, acabam tendo um impulso maior para alcançar o objetivo, o projeto, para colocar em prática todos os planos, para colocar em prática as metas, acreditando que no final o resultado vai ser aquele que ele quer que ocorra. Quanto à saúde, existe um estudo incrível sobre a saúde e o otimismo ou pessimismo. Nesse estudo foram avaliadas pessoas pessimistas e otimistas. Acho que foi foi a Sociedade Médica Americana que fez esse estudo. E chegou-se à conclusão que as pessoas, quando se descrevem como otimistas, elas têm menos risco de morte. De acordo com essa pesquisa, e essa pesquisa foi desenvolvida durante 9 anos,
Comparados com os pessimistas, os otimistas tiveram 55% menos chances de morte em geral e 23% menos risco de morte por acidente cardiovascular. Uma visão de vida otimista acaba dando para a vida da pessoa um brilho extra, adicional. E o que mais que a Bíblia ensina em relação a isso? Vamos ver. Provérbios é ótimo para falar sobre Provérbios e Salmos, sobre otimismo e pessimismo, é muito bacana. Olha só, Provérbios capítulo 15, versículo 15. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Olha Provérbios capítulo 17, versículo 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Observe que até a Bíblia relaciona esse ânimo, esse otimismo, esse pessimismo à saúde, ou à falta dela. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Salmos 103, versículo 2. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Quando coisas boas acontecem conosco, nós ficamos mais dispostos a acreditar que no futuro coisas boas vão acontecer também. Por isso que a gratidão é tão importante e a ingratidão é um veneno. E esse olhar para o que deu certo, para o que funcionou, acaba dirigindo o nosso olhar para o futuro também. Então, se eu me queixo, se eu não enxergo nada de bom que aconteceu no meu passado, a tendência é eu ser pessimista em relação ao futuro. Mas se eu sou grato e eu dou muito valor às pequenas coisas boas que acontecem na minha vida e não me esqueço delas, a tendência é que o futuro, meu olhar vai ser positivo, vai ser otimista também. Infelizmente, se a gente se deixar levar por sentimento assim, a gente pode se habituar a pensar dessa forma, dessa maneira. E se a gente se habituar, o prejuízo é muito grande, por tudo isso que foi falado. O pior de tudo, por poder trazer o arrependimento no futuro, onde eu posso ficar me perguntando por que eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito? Por que eu não tentei? Ou por que eu não fui adiante? Por qual razão eu desisti no meio do caminho, não persisti?